Olá, meus amigos, saudações rubro-negras da série De Onde Vem o Dinheiro do Flamengo, porque o seu amigo Ante vive se mordendo de inveja, falando que o dinheiro do Flamengo vem de coisa errada, mas não tem como, meus amigos. O Flamengo bateu mais de 500 milhões de reais em faturamento só na primeira metade do ano e já faturou mais do que 16 dos 20 clubes da Série A faturaram o ano inteiro no ano passado. Vamos ver a matéria aqui do UOL. Flamengo fatura em 6 meses de 2023 mais do que 16 clubes da Série A em todo 2022. Vamos ler e comentar essa notícia, mas não se esquece de se inscrever no canal se você for flamenguista para fazer o nosso conteúdo chegar a muito mais rubro-negros. O Flamengo arrecadou nos primeiros 6 meses de 2023 mais do que 16 clubes da Série A individualmente tiveram de receita ao longo de todo o ano de 2022. O Flamengo registrou 582 milhões de receita bruta no primeiro semestre do ano até 30 de junho. Ou seja, tem aí a venda do Matheus França, que foi por 20 milhões de euros, que ainda não está sendo contabilizada nesse registro aqui. Ou seja, 20 milhões de euros dá mais ou menos uns 100 milhões de reais. Ou seja, esses 582 aqui já são 680 mais ou menos aí, pelo menos. São 144 milhões de reais a mais do que no mesmo período de 2022. Estamos evoluindo aí o faturamento do clube. Olhando para o resultado de outros clubes na temporada passada, a receita do semestre rubro-negro só não é maior do que o faturamento anual de Palmeiras, 791 milhões, Corinthians, 737 e São Paulo, 661. Ou seja, meus amigos, o Palmeiras aqui, que foi o segundo do ano passado, com 791, o Flamengo já está quase chegando nos 700. Estamos em 2 de agosto, porque tem aí, além desses 582, mais aproximadamente uns 100 milhões aí só do Matheus França, fora o resto de todo o faturamento dos próximos meses até o final do ano, premiações de possíveis títulos, talvez mais alguma venda que possa vir a acontecer nos próximos meses, não sabemos, né? O Flamengo fechou o primeiro semestre com superávit de 41 milhões e meio de reais. No mesmo período do ano passado, o clube registrou 19,7 milhões de saldo positivo. Estamos mais do que dobrando o superávit do time, né? O desempenho financeiro do Flamengo mantém muito viva a perspectiva de superar pelo terceiro ano consecutivo a barreira de 1 bilhão de reais de receitas ao fim de 2023. Desses 582 milhões de receita bruta do Flamengo, o futebol foi responsável por 520 milhões e outros 62 milhões vieram do clube social e dos esportes olímpicos. Aspas aqui, não sei de quem, não falaram. É uma forte sinalização de que os números previstos no orçamento poderão ser alcançados e até superados a depender das colocações que o time de futebol masculino alcance nas 3 competições ainda em disputa. Lembrando que o Flamengo tinha uma meta de transferências de jogadores de aproximadamente 60 milhões, se eu não me engano, e só a venda do João Gomes já foi responsável por praticamente dobrar essa meta do ano inteiro. E para aquele seu amigo Ante que vive se mordendo de inveja falando que o dinheiro do Flamengo é ilícito, vamos ver aqui de onde que veio esse faturamento todo. Direitos de transmissão e premiações. O clube disputou Mundial de Clubes, Recopa e Supercopa do Brasil. Por mais que tenha perdido esses 3 títulos, eles dão premiação só por participar também. Só de você estar dentro das competições você já recebe alguma premiação. Claro que a premiação seria ainda maior se tivesse ganhado, mas só de participar já ganha alguma coisa. Apesar de ter ficado sem o título de todas essas competições, aí recebeu 159,8 milhões de reais em direitos de transmissão. São 35 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado nesse quesito. Transferência de jogadores. O Flamengo arrecadou 112,2 milhões de reais com transferências de atletas, sendo 106 milhões com a venda de direitos federativos. Outros 6,2 milhões foram via empréstimos e mecanismo de solidariedade, que é quando um jogador formado no Flamengo é vendido e aí depois ele é vendido de novo para outro clube e aí o Flamengo recebe uma porcentagem. A principal transação envolveu a venda do volante João Gomes para o Wolverhampton da Inglaterra, lançada no balancete a 103,3 milhões de reais, quase o dobro da meta
para todas as vendas de jogadores no ano foi alcançado logo no começo do ano por um jogador só vendido, que o João Gomes se tornou um cara muito visado e muito importante, né? Foi importante demais na temporada do ano passado. Bilheteria e sócio torcedor renderam muito para o Flamengo nos primeiros 6 meses de 2023. No primeiro quesito foram 62,8 milhões. No segundo, 45,4 milhões. Ao todo, a operação de jogos representou 130 milhões de reais no semestre. Na comparação com 2022, um crescimento de 65 milhões. A gente vê o Flamengo enchendo a arquibancada em todos os jogos. Não importa se é jogo importante, mata-mata, é final. Não importa a importância do jogo, o estádio está sempre cheio, sempre lotado. Quase sempre aí tem mais de 60 mil pessoas assistindo a todos os jogos do Flamengo em casa, né? E patrocínios, o Flamengo faturou 8 milhões a mais em patrocínios na comparação entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2022. Ao todo foram 80,2 milhões de reais nesse ano. Isso ajudou a compensar um pouco as perdas com licenciamento e royalties. Vamos ver aqui o ranking das receitas em 2022. Vamos focar só nos 3 primeiros, que o Flamengo teve 1 bilhão e 170 milhões de reais de faturamento. Isso é demais, né? O Palmeiras, que foi o segundo, já ficou bem longe, só com 791 milhões. Lembrando que o Flamengo hoje, em agosto ainda, faltando ainda alguns meses para o final da temporada, já está quase chegando perto desse faturamento aqui, que foi o faturamento do ano inteiro do Palmeiras no ano passado, né? Já estamos quase chegando nos 700, eles fizeram 791. E o Corinthians em terceiro aqui com 737 milhões de reais. E os outros times aqui que já faturaram muito menos do que o Flamengo, né? Lembrando que o Corinthians aqui foi o terceiro de faturamento, mas isso aqui não ajuda o time deles a ficar mais forte, porque o time deles já está afundado em dívidas. Ou seja, meus amigos, a tendência é que o Flamengo fique ainda cada vez mais forte, cada vez se reforçando mais, cada vez ficando mais distante dos outros times em relação à força de elenco, estrutura de clube e tudo, para poder buscar cada vez mais títulos e se tornar um time cada vez mais hegemônico aí no futebol brasileiro e sul-americano, não só no Brasil, né? Vamos ver o Flamengo em muitas finais de Libertadores ainda e vamos, quem sabe aí, ultrapassar os maiores campeões da Libertadores daqui a uma década. Por que não? Temos aqui um cenário que nos permite acreditar que tudo isso pode acontecer. Estamos vendo a história diante dos nossos olhos, surgindo o gigante da América do Sul. E você aí, meu amigo rubro-negro, o que você acha disso aí? Você acha que o Flamengo vai se tornar realmente a grande hegemonia do futebol sul-americano, ou você acha que alguma coisa pode estragar isso aí? Eu acho improvável, eu acho mais provável mesmo que o Flamengo se torne cada vez mais uma potência, para a gente poder voltar a bater de frente um dia aí com os times da Europa. A diferença de dinheiro é muita, porque inclusive o euro vale mais do que 5 vezes o que vale o real, mas mesmo assim a gente vê que o nosso time está se tornando o monstro da América. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muito mais rubro-negros. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.